Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, estamos de volta aqui no nosso canal, o canal EBD Adelv, e é claro, aquela pautazinha que também fica, né, lá no nosso canal, o canal pessoal Pastor J. Silva. Mas como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta no nosso canal, o canal EBD Adelv, para mais uma lição. E vamos lá, estamos aqui com o novo trimestre que vai ser estudado agora no ano de 2023. Esse primeiro trimestre está quentinho, acabou de sair do forno agora e veja bem, a pauta de aplicação é Aviva a Tua Obra. Esse é o título desse novo trimestre e aquela complementação que o autor coloca aqui embaixo, muito expressiva, o chamamento, olha só, o chamamento das Escrituras, o chamado das Escrituras, ao quebrantamento, à convocação das Escrituras, ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu diria o quebrantamento espiritual, que é literalmente uma das pautas muito importantes para se alcançar o avivamento principalmente, pois é. E quando se trata de poder de Deus, significa a nossa dependência totalmente dele, ok? Pois é, isso nós iremos abordar aqui dentro dessas 13 lições com toda a propriedade. A lição de número 1 acaba se tornando aquela prévia introdutória de tudo que vai ser abordado dentro das 13 lições, com muita graça, pelos nossos lindos e perfumados professores. E é por esta razão que este que vos fala, juntamente com o time de professores que temos, indo e voltando aqui, sempre trazendo pautas, aplicações, deixando aqui o caminho das pedras para os nossos professores, para os nossos amigos que nos acompanham aqui, para professores de outro ministério que nos acompanham aqui, claro, para vocês com toda a propriedade. E como eu sempre digo, né, a nossa pauta é edificar vidas através da palavra. E é claro, o canal EBD Adelv, ele faz isso através da palavra e através das lições com toda a propriedade. Amém? Então, temos aqui um trimestre sugestivo falando sobre avivamento. E, como já disse, a primeira lição, né, o título da primeira lição, vai falar justamente sobre avivamento espiritual. Mas deixa eu agradecer, antes da gente começar a falar com toda a propriedade. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Então toda honra e glória a Ele, mesmo eu não sendo merecedor nem digno de nada. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a exaltação para sempre. Aos meus líderes aí à frente da nossa EBD Adelv, Deise e Ricardo, secretárias que acompanham aí e fazem parte desse time maravilhoso dentro da EBD Adelv. Deus abençoe a vida de vocês, beijo no coração de vocês. Nosso pastor presidente, pastor José Carlos, também muito obrigado pela confiança e credibilidade depositada, tá? Não só ao pessoal da EBD, não só ao canal EBD Adelv, como também ao departamento de ensino. Deus abençoe, muito obrigado. E é claro, vocês professores, claro, também muito obrigado. Mas eu não posso deixar de falar de vocês que nos acompanham sempre aqui e nos ajudam a manter o canal sempre funcionando, e a cada dia, graças a Deus, nós temos aí o número de inscritos sendo acrescidos, né? Aumentando com toda a propriedade, não só aqui, mas lá no meu canal também. Muito obrigado, tá? Só tenho a agradecer a vocês, mas não posso deixar de pedir, já pega esse dedinho abençoado, por favor, já deixa o seu like aqui, por favor. O seu like é muito importante. Como eu sempre digo, né, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Pega esse dedo, deixa um like, não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui conosco sempre. Deus abençoe e vamos para a nossa lição. Bom, como eu já disse, o título da primeira lição é o avivamento espiritual. Significa que nós vamos estar falando sobre avivamento espiritual com toda a propriedade. Mas vamos lá, deixa eu só preparar aqui o terreno. O nosso texto áureo aqui, tá? Ele é bem sugestivo, por incrível que pareça.
Para falar de um tema como esse, com certeza a gente utilizaria aquele versículo muito famoso, né? Pautado lá em Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra, que é praticamente que todo mundo usa, né? Principalmente festividades, eventos, é muito utilizado. Se bem que quando a gente entra dentro do contexto da história e o motivo pelo qual o profeta está orando pedindo um avivamento não tem nada a ver com os avivamentos que são alocados, pautados, centrados debaixo de um poder sobrenatural. Até para a gente falar de um poder sobrenatural ocasionado por um avivamento, a gente não utilizaria Abacuque, né? Utilizaria Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pois é, mas enfim. O que a gente aprende? Isso dizendo aqui, eu usaria, né? Mas ele usou aqui um versículo que com certeza chama a gente para essa realidade também. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, observe, segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, olha a citação, tá? Por que isso aqui é importante a gente frisar? Porque erroneamente a gente acaba se descuidando e falando segunda Crônicas, 1 Samuel, 1 Reis, e não é isso. Nós estamos tratando de livro, como eu disse, inopinadamente a gente acaba trocando as bolas, tá? E chamando aqui 1 Reis, quando na verdade deveríamos chamar 1 Reis. 1 Crônicas, quando na verdade é 1 Crônicas, por se tratarem de livros. Agora, quando entra dentro do Novo Testamento, as cartas a gente precisa chamar pelo que elas de fato são, cartas. Primeira carta ou epístola de Pedro, de Paulo aos Coríntios, de João, enfim, são cartas. Não dá para chamar primeiro carta, segundo carta, não dá. Livro a gente até chama de primeiro erroneamente, mas o certo não é primeira, é primeiro. Pegou a visão? Então aqui pautado em segundo Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, seguindo a formalidade, capítulo de número 7, versículo de número 14, muito conhecido. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, que foi? O que esse texto tem a ver com avivamento? Que isso, querido? Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, primeira condição, se humilhar, pois é, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 realidades que para quem busca avivamento e restauração ou renovação espiritual são essenciais, literalmente com toda a propriedade. Eu até tomei a liberdade já de colocar aqui uma pauta, se você quiser usar, você usa, por favor. A pauta que nós colocamos é a seguinte: esta apresentação literalmente foca uma novidade de vida, sarada, curada, restaurada. E o mais importante disso tudo aqui é ter a certeza e a convicção que Deus é o agente responsável por tudo isso. É Ele que está dizendo. Se diante dessas 4 apresentações, tá, o comportamento humano for alocado, aí ele declara, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é lindo demais, é ele que está dizendo, pelo amor de Deus. Bom, literalmente, senhoras e senhores, isso aqui é vida nova. Entenda isso, tá? Avivamento, em uma de suas primeiras alusões, a palavra avivamento, em uma de suas primeiras alusões significativas, é justamente isto. Isto o que, pastor? Vida nova, novidade de vida com toda a propriedade. E para a gente fechar aqui essa minha apresentação, essa minha pauta, claro, com toda a propriedade, eu coloquei ali uma observação. Quando o Abacuque clama por um avivamento, era isto que ele queria que o povo literalmente fizesse, voltasse
voltasse para Deus e fossem restaurados, renovados com toda a evidência. Isso é lindo demais, né? Pois é, eu tive que colocar essa pauta porque é demais isso aqui. Mas dentro da verdade prática, veja o que ele coloca pra gente, né? Justamente o que nós já citamos aqui. Olha só, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, pelo amor de Deus, converter-se de seus maus caminhos. Que é isso? Isso é extraordinário. São atitudes, diz ele, que precedem o avivamento espiritual. Sim, já até disse isso, né? Pois é. Aí a gente sai e vai para dentro da nossa leitura diária. Prometo que eu vou ser sucinto. Pode deixar. Vou apenas citar as descrições. Eu prometo isso para vocês. Vamos lá. A primeira delas, buscando a Deus com fervor. Ah, pelo amor de Deus, isso é lindo demais, gente. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55:6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pelo amor de Deus, isso é extraordinário. A terceira, clamando a Deus por avivamento. A quarta, é tempo de buscar a Deus. A quinta, buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo. E por fim a última, buscai o Senhor para a vida. Pois é. Bom, a primeira foi top, eu gostei. A segunda também muito boa, tá? A terceira também está muito bonita, ok? São realmente 3 apresentações maravilhosas e que tem tudo a ver com a lição. Mas eu não vou me segurar aqui, tá? Pode deixar. Mas eu não vou... sangue de Jesus tem poder. Tá? Mas fique tranquilo, eu não vou falar sobre isso. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Ok? Bom, a nossa leitura bíblica em classe, na verdade, o autor vai utilizar-se aqui de 2 apresentações bíblicas. A primeira delas está centrado, tá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15. A segunda apresentação bíblica está pautada no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 5 a 9. É claro que eu não vou ler para vocês, mas eu vou deixar aqui uma apresentação sobre elas. A primeira leitura fala do momento clássico, tá, em que o templo ele é concluído e Salomão vai oferecer a Deus sacrifício, orações, justamente no dia em que o templo vai ser apresentado ao Senhor. Pois é, no momento em que ele ora e apresenta ao Senhor, e fala, claro, com Deus, por meio de suas orações, naquele exato momento, tá, a Bíblia declara que Deus ele recebe o sacrifício de Salomão e à noite ele aparece, ele visita Salomão em sonho. Está escrito aqui, e o Senhor apareceu de noite a Salomão em sonho. Tá? Ou apareceu a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, ou eu ouvi a tua oração e escolhi, tá, este lugar para a casa de sacrifício. Que coisa, né? Extraordinária. E aí Deus faz uma citação que o autor na lição, tá, vai chamar de como se fosse uma pré-crise, né? Ou seja, algo que supostamente poderia acontecer e que foram fatos que durante um percurso, tá, da história do povo, principalmente depois do reinado de Salomão, com as divisões, aconteceram constantemente. Pois é. E, enfim, principalmente o livro de Joel, né, revela isso pra gente com muita propriedade. Mas, enfim, voltando para cá, pra gente não perder o fio da meada, ele coloca aqui, se eu fechar os céus, ou se eu cerrar os céus, e se eu mandar uma chuva de gafanhoto para devastarem tudo, tá? Isso aqui é uma condição, Deus está dizendo, ainda que eu faça isso, tá? Ainda que eu mande tudo isso para a terra, ainda que eu permita que isso aconteça, aí entra o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pois é, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pois é, está escrito.
Está escrito aí. E para fechar o versículo 15, ele diz: agora estarão abertos meus olhos e os meus ouvidos, tá? As orações que se fizerem nesse lugar. Na verdade, o versículo ele é muito mais expressivo, né? Ele diz: estarão abertos os meus olhos e os meus... calma aí. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração, tá, deste lugar. Bom, a segunda apresentação de Ageu também menciona um templo, mas nós temos aqui um acontecimento, tá, que vai separar essas duas leituras com muita propriedade. A primeira fala do templo de Salomão, tá, um mega templo extraordinário, com todos os utensílios, com tudo lá dentro. A segunda fala do templo de Zorobabel, um templo que não tem os utensílios, não tem a riqueza, não tem a glória do primeiro, e que, é claro, deixou o povo meio que insatisfeito. Todavia, o versículo de número 9 é onde Deus vai dizer com toda a propriedade: a glória desta última casa, tá, vai ser maior do que a da primeira. Pois é, e ele continua dizendo: diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, ok? Então nós temos aqui dois acontecimentos. É claro que durante o reinado de Salomão, nós não estamos vendo um tempo de crise. Então Deus está dizendo: ainda que venha a acontecer, ainda que eu permita, tá? Se o povo orar, se o povo se converter, se o povo mudar as suas atitudes, eu estou disposto a atendê-los. É claro que na segunda apresentação nós temos o povo retornando do cativeiro, pois é, sob o comando de Zorobabel, e agora estando em casa com toda a propriedade, tendo o templo erguido, Deus vai falar com eles. Então aqui, com toda a propriedade, nós temos já uma apresentação de uma novidade de vida para eles. É Deus dizendo: a glória vai ser maior, ok? Pois é. Então, dentro dessas duas leituras, nós temos essas duas pautas. Falou? Bom, aí a gente sai com toda a propriedade. E chegando aqui no plano de aula do autor, dentro da introdução dele, com toda a propriedade, eu tomei a liberdade de deixá-la sucinta, como eu sempre faço, mas mantendo aqui a hegemonia da pauta dele, com toda a evidência. O avivamento, diz ele, é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. Olha que coisa interessante isso aqui. Ele diz que o avivamento é uma necessidade da Igreja. Sim, desde o momento em que a Igreja foi fundada por Cristo com toda a propriedade, tá? A necessidade desse avivamento era fortalecer e deixar essa Igreja pronta, aguerrida e, é claro, motivada a não desistir em nenhum momento onde a porta da frieza, a porta da perseguição, a porta das adversidades que vinham combater contra ela com adversidade, tá, não teria nenhum efeito, até porque a igreja ela tem uma promessa de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando todas essas portinhas, né, quando todas essas adversidades viessem contra a igreja, ela poderia até sentir o impacto, mas ela não seria derrotada nem destruída. Foi o que aconteceu durante todo o percurso da história. Pois é, o autor deixa para a gente uma pauta falando que durante o percurso da história, com toda a propriedade, a igreja enfrentou adversidades, momentos trágicos, momentos difíceis, momentos de frieza espiritual, momento em que parecia que a igreja ia deixar de existir. Mas Deus sempre estava lá para levantar uma tocha acesa, para não deixar a esperança, nem o fogo, nem o poder, nem a restauração, tá, serem abandonados literalmente, porque Deus estava lá para cuidar da sua igreja. Pois é, isso ele mostra para a gente com toda a evidência através do contexto histórico. E aqui o autor traz para a gente fala sobre isso com muita propriedade. Bom, ele coloca ainda, aliás, a indiferença e a letargia espiritual, a frieza espiritual, o comportamento, tá, espiritual desenfreado, fora do contexto bíblia, do contexto espiritual sadio, são, pois é, as invenções, as crendices, as coisas que, em vez de ajudar, só atrapalham. Pois é, sempre estiveram presentes como obstáculo ao desenvolvimento espiritual da igreja, sempre.
Perceba que a igreja primitiva não é muito diferente da igreja atual, enfrentando suas adversidades. O apóstolo Paulo, em uma de suas declarações, onde ele precisava se ausentar da igreja, ele deixou muito claro que ele temia ter que se ausentar, e por conta desse momento em que ele iria se ausentar, lobos cruéis, entrariam no rebanho, bagunçariam a coisa, e tentaram fazer isso, né? Quando ele escreve aos crentes da Galácia, por exemplo, ele até começa dizendo que se admira, né? Que tão depressa os seus irmãos estavam se desviando, dando ouvidos a crendices, a outro tipo de pregação. E ele começa dizendo que, ainda que desça um anjo do céu, ou que um de nós mesmos pregue outra coisa além dessa mensagem que vocês receberam, a mensagem do Cristo, centrada, pautada, cheia de verdades, se alguém tentar pregar outra coisa fora disso, não acredita, isso é maldição. Então, percebes que a igreja estava enfrentando adversidades, e Paulo é uma prova concreta disso. Aonde ele chegava, ele encontrava pessoas dispostas a lutar contra ele. E, é claro, com toda a propriedade, é isso que o autor mostra pra gente. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, quando ele fala sobre essa indiferença que a igreja enfrenta, claro, tá? A próxima descrição, ainda dentro da introdução dele, ele coloca aqui dizendo que, é claro, nesse trimestre a gente vai estudar sobre a questão, tá? Aviva a tua obra. Enfim, e aí a gente fecha, a gente vai para os objetivos. Dessa vez eu vou falar deles, tá? Na lição passada eu não falei, mas aqui a gente fala. Ele coloca aqui que a primeira apresentação, tá? Dentro dos objetivos, o primeiro objetivo é conceituar avivamento. O segundo elencar as condições para um avivamento espiritual. E o terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. E aí a gente fecha o pacote, não precisa nem falar mais da motivação, e vai direto para a nossa introdução. Chegando aqui dentro da introdução, eu quero ser bem prático com vocês, não quero me prender, até porque eu já até citei para vocês aqui os tópicos a serem abordados. Bom, aqui dentro da introdução nós tomamos a liberdade de falar o seguinte, mudar um pouquinho aqui a hegemonia da apresentação dele e colocar uma pauta bem sucinta, onde o avivamento espiritual, como ele diz, é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento, pega isso aqui, para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Coisa linda demais. E continua. E também a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o seu evangelho a cada criatura. Lindo demais. Então, para que serve o avivamento? O avivamento desperta, restaura e condiciona. Principalmente quando se fala, tá, do revestimento do Espírito Santo. Bom, a última aqui para a gente fechar a introdução, colocamos aí, claro, sendo assim, torna-se uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Claro, isso aqui me lembra, antes de falar do tópico de número 1, de uma igreja no seu primórdio, capítulo de número 2, ela está sendo revestida com o Espírito Santo. Capítulo de número 3 de Atos, ela está pregando e o avivamento está trazendo almas e acrescentando o número delas dentro da igreja de uma forma assustadora. Capítulo 4, a igreja começa a enfrentar obstáculos, desafios, está sendo perseguida, mas uma igreja que recebeu o avivamento pautado, centrado do Espírito Santo, é justamente isso aqui. Uma igreja que estava pronta a enfrentar as adversidades, a enfrentar os desafios, para continuar pregando, porque é isso que a igreja primitiva vai fazer. Ela vai para dentro das suas casas, não vai ficar reclusa não, ela vai orar, vai clamar, vai pedir revestimento para voltar a continuar pregando e fazendo milagre em nome de Jesus. Coisa linda! Então isso aqui nos ajuda a entender com muita propriedade. Bom, no tópico de número 1, nós temos aqui então o que é avivamento espiritual. Bom, dentro dos pontos de abordagem aqui, o número 1 fala sobre o avivamento espiritual. O número 2
Número 2 vai falar sobre pré-condição para o avivamento. Era isso aqui que eu queria lembrar, eu não estava conseguindo, eu falei sobre uma pré-crise. E na verdade, tá, quando ele diz que é uma pré-condição para o avivamento, é porque justamente o versículo, tá, de número 13 da leitura bíblica em classe no livro das Crônicas, pois é, mostra justamente uma condição. É Deus dizendo, ainda que eu feche, tá, ainda que eu cerre, eu feche a porta do céu e eu mande chuvas de gafanhoto para devastar em tudo, ainda que eu faça isso. Isso aqui na verdade é uma prévia do que Deus iria fazer, tá? Mas ele já estava dizendo para Salomão, ainda que eu venha fazer isso. E se o povo se arrepender, se o povo me buscar, se o povo mudar de atitude, se o povo se voltar para mim com toda a propriedade, eu vou estar disposto a ouvi-los, a atendê-los, perdoá-los e curá-los. Isso a gente vê com toda a propriedade. Nós temos dentro dos livros dos profetas menores muitas pautas que a gente poderia aqui alocar, que fez com que literalmente isso aqui que Deus falou para Salomão veio a acontecer no meio do povo. Motivo pelo qual eles foram levados para o cativeiro. Pois é, mas assim como a primeira leitura falou do templo, a segunda falou de um templo que estava sendo alocado a eles pelo retorno do cativeiro. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso, ok? Porque trata-se de renovação, de restauração e, é claro, de condicionamento espiritual dado por Deus a eles, ok? Pois bem, veja bem. Eu até coloquei aqui dentro desse ponto de número 1, avivamento espiritual, uma pauta, tá? Se vocês quiserem usar, por favor, fiquem à vontade. Na verdade, ela resume tudo, mas eu não vou abandonar aqui o conteúdo do autor, não. Ele diz assim, a Igreja de Cristo nasceu debaixo, na verdade, isso aqui sou eu que estou colocando, tá? A Igreja de Cristo nasceu debaixo de uma efusão profética. Joel capítulo 2. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pois é. Então a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos debaixo dessa efusão espiritual ocasionada pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, como já disse, o fervor espiritual que se apoderou daqueles primeiros crentes foi realmente avassalador, ao ponto de, no momento de grande perseguição, ao invés deles desistirem, eles foram orar. Isso é espantoso. Sim, é fato que os seguidores de Cristo, tá, do Cristo que foi crucificado, já haviam se tornado alvos de perseguições assustadoras. Pois é, a gente vê isso dentro do livro de Atos com muita propriedade. Mas a força, pegue isso aqui, mas a força propulsora do Espírito Santo os impelia a continuarem pregando, porque foram totalmente inundados por sua glória e poder. Inundados, pastor, já disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Isso é o quê? Pois é, então eles foram tomados por essa força propulsora, inundados pela glória do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Tá? E para a gente fechar aqui o argumento que eu coloquei, tá? Eram de fato novas criaturas, renovadas, fortalecidas e cheias do Espírito Santo de Deus. Coisa linda. Por isso que o autor começa a sua pauta dizendo, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Porém, só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, tá, disponível, pois é, de uma pessoa que quer, de uma pessoa que busca, que vai atrás, literalmente, tá, dessa condição. E ele coloca ainda de um grupo, tá, de uma cidade ou de uma nação. O Espírito Santo pode promover um avivamento numa nação? Claro que pode, ele é Deus, ele pode tudo, que é isso, tá? E grupo, bom, eu vou substituir a palavra grupo por grupamento, para falar de igreja aqui. Quando falamos de grupamento, pois é, falamos de grupamento, pode-se alocar a igreja? Claro, com toda a propriedade, por quê?
Aí eu coloquei uma outra pauta aqui dizendo, sim, existem momentos na mesma, isto é, na igreja, em que a fé parece ter tomado banho de água fria. Pois é aquele momento de frieza espiritual que o crente não quer fazer nada. E geralmente os momentos de frieza espiritual levam a pessoa aos encalços do pecado, da rebeldia, pois é, do distanciamento de Deus, pois é. Geralmente a frieza espiritual tende a levar a pessoa a fazer um monte de coisas que desagradam ao Senhor. É por isso que a igreja precisa de um avivamento permanente. O avivamento permanente para a igreja é aquele em que ela sabe que quando as adversidades vierem, quando as crises vierem, ela vai estar de joelho, clamando, pedindo, para não ser sufocada, para não morrer, mas para continuar firme, fazendo a vontade do Senhor. Isso é extraordinário, ok? Bom, para a gente fechar então esse tópico aqui, ele ainda na sua pauta diz, nesse caso é importante como igreja, tá, pregoeira, voltar-se para Deus. Como assim? Que caso? O caso da frieza espiritual. Tá? Quando a frieza espiritual vier bater a porta, tanto de uma pessoa ou mesmo de uma igreja, porque isso acontece dentro da igreja. Tem aquele momento que a igreja é fogo puro e tem aquele momento que a igreja está gelada que só Jesus para ter misericórdia. Parece que quer todo mundo ir embora porque não aguenta o gelo que está lá dentro. Então, isso aqui, alguém precisa estar acordado. Para quê? Para ser a tocha, para ser literalmente a brasa de Deus e não permitir que o fogo se apague. Pois é. Então veja bem, nesse caso o autor diz, é importante que quando a igreja perceber que isso está acontecendo, ela venha se voltar para Deus, pelo amor de Deus, buscando Ele, claro, com toda a propriedade. Ele coloca aqui, de forma humilde. Tá? O que seria isso? De forma humilde. Coração quebrantado. Coração contrito. A Bíblia diz que Deus ele não resiste a um coração contrito. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Ok? Por quê? Porque somente Ele pode mudar a realidade espiritual. Precisamos de avivamento? Sim. Precisamos de restauração? Sim. Precisamos. A igreja primitiva é um exemplo muito claro para a gente. A igreja histórica também é muito mais, entenda, a primitiva muito mais porque nós temos ali uma pauta dentro da Bíblia, onde a igreja recebe o poder e no capítulo 4 ela está sendo encurralada, mas independente disso, ela mostra para a gente com toda a propriedade, dizendo, manda poder. Veja que eles estão pedindo para serem renovados de novo. Desculpa, para serem renovados de novo. Para que o poder desça de novo sobre eles. O que é isso? É o que a igreja atual deve fazer. É o que a igreja histórica fez durante seus momentos, tá, de grandes intensidades, perseguições, enfim. Pois é, com toda a propriedade. Bom, pré-condição para o avivamento. Bom, eu vou ser prático aqui com vocês. Quando ele fala aqui de pré-condição, ele diz que a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Veja bem, por que ele fala isso aqui? Porque ele usa a expressão do capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, versículo 13, tá? Porque Deus está dizendo, ainda que eu feche, ainda que eu mande chuva, tá? Isso é uma pré-condição, tá? Para acontecer um avivamento. Ele diz isso aqui justamente porque essa pré-condição, ainda que não estivesse acontecendo, tá? Deus estava mandando para aquele momento, tá, um avivamento. E é claro, mostrando, que isso, pastor? No dia da inauguração, o fogo e a glória que desceu, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Isso é o quê? Isso é o quê? Pelo amor de Deus, é poder, né? Pois é. Fiquem à vontade, não vou mais nem comentar mais nada, vamos para o tópico de número 2. Tem muita coisa aí, mas eu sou muito prático, a gente pega o que realmente a gente precisa utilizar. E aí, claro, se você pegar dentro do seu material de pesquisa muito mais coisa para colocar, querido, fique à vontade, deixa Deus te usar, que os alunos possam sair da sala satisfeitos, isso é o que interessa. Bom, segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. Bom, nós temos aqui ponto de número 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos.
Rapaz, isso aqui ele exagerou, né? Mas vamos lá. Bom, ele coloca no primeiro uma crise. No segundo ele fala sobre humilhação diante de Deus. No terceiro ele vai falar sobre orar e buscar a face do Senhor. Perceba que estão centrados praticamente dentro, tá, da leitura texto. Pois é. O número 4, conversão sincera dos pecados. E a última, um caminho preparado. Vamos lá. Bom, diante da crise podemos observar vários comportamentos humanos. Diante da crise é normal perceber, tá, o comportamento humano, como medo, revolta, blasfêmia. Tudo isso é possível ver no ser humano, principalmente no momento da crise. Mas quando se trata de estar com Deus, a gente espera em Deus. Espera o que Ele vai fazer, o que Ele vai falar. Óbvio, e aliás, isso aqui é o certo, tá? E ele continua dizendo que diante dessa crise, esse medo, essa revolta, essa blasfêmia, às vezes é usado até mesmo contra Deus, tá? Ou mesmo contra o próximo. Pois é, ele ainda continua dizendo o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, diz ele, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pois é, está em crise, está em desespero, a frieza espiritual está acabando com a hegemonia, vai clamar, vai pedir, vai buscar, está escrito, ok? O mundo, foi dito isso aí com muita propriedade, o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Pois é, querido, pega a visão, vem para cá. Número 2, humilhação diante de Deus. Isso aqui é muito bom, né? Ele diz assim, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, tá, que clamam por soluções e humilhação diante de Deus, diante das crises, diante das adversidades, é melhor clamar. Ué, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter? Então vamos clamar, vamos pedir, vamos buscar a face do Senhor. Ok? Pois bem, fiquem à vontade, tá? Eu disse que eu ia ser prático e eu quero ser. Eu quero só apresentar para vocês isso aqui. Bom, conversão sincera. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, ok? Porque não pode haver avivamento, não pode haver restauração, não pode haver renovação enquanto a pessoa continuar no pecado, continuar no erro, continuar na desobediência. Não adianta, não vai ter. Então a primeira condição é se humilhar, reconhecer a necessidade, tá, de que precisa de Deus, e quando isso fizer, mudar o curso da rota, pois é, que é converter-se. Converter-se é mudar o curso da rota. Veja bem, é como se você estivesse caminhando numa linha e você percebe que aquela linha é o caminho errado, então você busca o que? O retorno. Quando você pega o retorno, a sua intenção é pegar o retorno para seguir a linha correta e não mais a linha errada. Pois é, isso é conversão. Ok? No trajeto da caminhada, quando você pega um caminho errado, por favor, peça logo no retorno para voltar e seguir o caminho certo. Aí sim você vai ser renovado, vai ser restaurado, porque o Senhor tem caminho preparado literalmente para as nossas vidas. Como assim? Veja bem, existem muitos caminhos. O proverbista disse que muitos são os caminhos dos homens, todos eles levam à perdição. Todavia, tá? A Bíblia fala que Deus também tem caminhos, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Todavia, quando se trata de caminhos de salvação, Ele alocou a pessoa de Jesus como o único caminho de verdade, centrada, pautada e que nos direciona ao céu. Então existe um caminho preparado. Pode estar a crise que for, pode estar a adversidade que for, nós já temos um caminho preparado, ok? Vamos lá, fica à vontade. Tópico de número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Bom, aqui no ponto de número 1, ele vai trabalhar com algumas letras, tá?
Ele coloca aqui que por causa da desobediência, Judá foi alertado a respeito da destruição da nação. Melhor, Judá foi advertido sobre o cativeiro. Pois é. O profeta Jeremias foi o canal para alertá-los, chamar a atenção, na esperança de que eles mudassem de atitude, ou pelo menos ouvissem a voz de Deus, mas foram levados para o cativeiro com toda a propriedade. E o que acontece com Jerusalém? Jerusalém fica destruída, muros são derribados, os portões são queimados, a cidade fica em ruína literalmente, enquanto o povo está cativo, tanto no norte quanto na região sul do Império de Babilônia. Pois é. E aí ele coloca aqui a primeira letra, a destruição do templo e morte. Tá? Bom, ele ainda fala do momento em que o povo está sendo levado, para ser mais exato. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído, e isso aqui você já sabe com muita propriedade, até melhor do que eu. Ok? Na letra B, ele coloca aqui chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo, tá, após exílio não era boa. Tá? E por conta disso, com toda a propriedade, eles vão estar retornando, aliás, uma leva vai estar retornando para casa sob o comando de Zorobabel, que recebe a missão de reconstruir o templo do Senhor, tá? Do próprio rei Ciro. Veja bem, ele está recebendo a missão. Tá? Então eles voltam com a intenção de reconstruir o templo. Tá? Mas a gente sabe que isso aqui não vai acontecer logo no início. Tá? E parece que ficaram 2 anos, a única coisa que conseguiram levantar foi só o altar, porque o povo estava preocupado com eles, com casa para morar, com comida, com fazenda, e esqueceram da obrigação e da missão. Deus vai dar uma chamadinha, pois é, e aí eles vão colocar a barba de molho, tá? E vão voltar para fazer aquilo que foram designados para fazer. Bom, letra C. Deus levanta homens para realizar a obra. Temos aqui Zorobabel, o governador. Temos aqui Josué, o sumo sacerdote. Tá? Esse Josué aqui não é o Josué guerreiro, tá? Não, esse aqui é outro Josué, ok? Muito bem, então esses homens são levantados. Temos Ageu ali para mostrar também, né, a motivação, não deixá-los desistir. Temos Zacarias também sendo usado ali para não deixá-los esmorecer, claro. E aí a gente fecha o pacote. A letra D vai falar sobre o desejado das nações e a glória da segunda casa. Bom, aqui, quando ele fala sobre a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira, claro, já até, não sei se mencionei, mas a gente até menciona, caso não. Isso aqui é um cunho escatológico, isso aqui aponta também para o milênio, tá? Onde no templo a glória do Senhor vai ser restaurada literalmente dentro da Jerusalém, como nós falamos na semana passada. Bom, enfim, fiquem à vontade, ok? Pois bem, bom, no ponto de número 2, nós temos aí Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Já falei, né? Ele fala aqui sobre a promessa de Deus a Ciro, que ele seria literalmente um ungido de Deus, aquele que colocaria o seu povo em liberdade, tá? Que acontece na letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro, dá carta de liberdade para eles, e eles vão estar retornando para casa em 3 levas. E, enfim, a conclusão do templo. Aí ele coloca aqui, com a graça de Deus por meio do rei Ciro, tá? Levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras 4, de 1 a 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Vamos lá. A necessidade de um avivamento espiritual. Bom,
Ele diz aqui que a inércia de muitas igrejas pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. A inércia. Existem igrejas que estão naquela vai, não vai, é tanta mudança, é tanta invenção, é tanta coisinha, sabe? E a igreja vai perdendo a essência, vai perdendo a aparência, enfim. O negócio está ficando meio estranho, né? Pois é, está ficando meio estranho. Bom, a igreja da atualidade precisa de um despertamento espiritual? Sim. Muitas igrejas estão fora da direção de Deus, isso é fato. Então, um avivamento seria necessário nesse momento, principalmente agora para esse ano de 2023, a gente vai precisar muito disso, pode ter certeza. Tá? Enfim, a gente chega então à conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama. Bom, quando o povo se encontrar naquele seu momento de frieza espiritual, é preciso entender que a vontade de Deus é reacender essa chama, trazer de volta essa esperança, trazer de volta essa renovação. Porque quando a gente fala aqui para a gente concluir a lição definitivamente, quando a gente fala de avivamento, o avivamento é isso, tá? E é claro, não posso deixar de citar para vocês que uma das pautas que me chama muita atenção dentro dessa questão de avivamento, tá? Eu poderia colocar para vocês aqui muitas outras coisas. Por exemplo, eu tenho aqui uma pauta, tá? Falando sobre o segredo do avivamento, falando sobre o avivamento real, falando sobre, além do avivamento real, o que é o avivamento literalmente, tá? Temos ainda aqui dentro as fontes do avivamento. Lembrando aqui que nós estamos falando de avivamento, uma das fontes principais, tá? Além da oração, além do quebrantamento, além da conversão, literalmente, uma das fontes primárias aqui é as escrituras com toda a propriedade, ok? A outra é a oração, tá? E por fim, é importante demais a gente obedecer à vontade de Deus. Então essas são as pautas, tá? Que nos levam a literalmente estar centrado dentro de um avivamento. Pastor, quais são as formas de buscar esse avivamento? Bom, é preciso orar, tá? É preciso ler Bíblia, é preciso jejuar, é preciso se preparar, é preciso se converter literalmente de seus maus caminhos e aceitar as condições do Senhor. Ok? Então são muitas coisas boas para serem estudadas aqui com muita propriedade, tá? Essa foi apenas uma préviazinha muito sucinta a pedido da nossa diretora, tá? Para que a lição de número 1 não fique sem uma pauta, ok? Então, que Deus abençoe os nossos professores, que mesmo tendo que estudar a lição de número 2, talvez não lecionem a lição de número 1, mas ainda vai ter aquelas igrejas que vai fazer com que como foi feito agora lá na PJ, né? Pegaram o Felipe para ele dar 2 lições. Possa ser que isso aconteça, para não perder a lição de número 1, né? Seria bom, pelo menos, os professores fazerem uma prévia da lição de número 1 e depois continuam com a lição de número 2, tá? Por isso, tá? Essa lição hoje aqui veio como prévia. Você pode pegar aqui as pautas muito sucintas, não precisa fazer aquela apresentação, né, gigantesca, para você não tomar muito tempo. E é claro, você poder fazer aqui uma prévia muito rápida sobre essa lição e aplicar a segunda. Que Deus te use, que Deus te abençoe e até a próxima.